Bom dia a todos, prezadas irmãs e irmãs. Um novo ano iniciamos. São 2023 anos depois da partida do nosso mestre e cabe uma reflexão neste momento, o quanto a humanidade tem melhorado. É mais uma pergunta do que uma afirmação. E o tema do Evangelho para a reflexão de hoje tem o título Bem-aventurados os aflitos. Faz parte do Sermão do Monte. E, segundo Mahatma Gandhi, se a humanidade não tivesse um outro código ético para se conduzir, bastaria o Sermão do Monte. E Jesus, numa das suas primeiras palavras, diz: Bem-aventurados os aflitos. Está grafado em Mateus, no capítulo 5, versículo 4. É uma das mais belas páginas que a humanidade recebeu. E para iniciar o ano, vem muito a propósito, porque é uma mensagem de esperança para todos nós. A questão que se apresenta é: serão todos os aflitos bem-aventurados? Dificilmente alguém em sã consciência vai se resignar por estar sofrendo, pois, como diria o apóstolo Paulo, é muito difícil suportar um espinho na carne. Quem é neste planeta de provas e expiações que não tem algum tipo de dificuldade? Se não na sua própria pessoa, em algum ente querido que está passando por uma enfermidade, uma situação que merece uma atenção especial, né? Ocorre que a maior dificuldade de compreensão das propostas de Jesus está no fato de que Jesus falava das coisas espirituais e nós refletimos sobre as coisas da matéria do nosso dia a dia. Então, em face do nosso imediatismo, fica difícil cogitar que somos espíritos criados à imagem do Criador para a eternidade e que as dificuldades que se apresentam são circunstanciais e que muitas vezes são dores, auxílio, né? Aquelas que vêm para nos chamar a atenção para as nossas provas ou expiações, compromissos que assumimos antes mesmo de virmos para esse planeta. O Evangelho nos esclarece que são duas as fontes de nossas aflições, as que provocamos durante a nossa existência atual, por negligência às leis de Deus, ou por imprudência ao reagirmos às situações sem considerar o amor ao próximo. Jesus nos ensinou que devemos nos colocar no lugar do outro. E diante das dificuldades que se nos apresentam, nós tendemos a julgar, ao invés de refletir para auxiliar. Entretanto, há aqueles que buscam caminhar com retidão, mas parece que não conseguem se livrar das agruras, das amarguras de sua existência. E nesse caso, há que se compreender que, sendo Deus justo e perfeito, as razões são justas e perfeitas e estão calcadas em anteriores existência, quando contraímos débitos com as leis naturais, que são as leis de Deus. Por isso, João o Batista lecionava: arrependei-vos e fazei penitência.
nos esclarecendo que não basta apenas nos arrepender, mas é necessário agir no bem para alcançarmos a redenção dos equívocos perpetrados por nós mesmos. Se fazemos uma reflexão sincera e concluímos que não fomos nós que demos causa às aflições ou sofrimentos que estamos padecendo, certamente a origem está em anteriores existências, porque enquanto espíritos já estivemos muitas vezes neste planeta. Alguns questionam, mas Paulo, o apóstolo, não disse que a existência é uma só? Sim, tinha razão Paulo. O espírito tem uma só existência, mas com muitas passagens pelos diversos planetas até que venha a burilar o seu entendimento e aprender a amar. Agora, outros argumentam que não é justo pagar por algo que não recordamos, que fizemos em vidas anteriores, mas o esquecimento do passado não é justo. Aí é que está a grande bênção do Pai, né? Toda vez que cometemos um equívoco e nos convencemos de que não foi bom aquilo para nós, a gente pensa, puxa vida, se tivesse outra oportunidade, faria de outra forma, né? E Deus nos permite, então, nos dando oportunidade a cada nova existência, como se estivesse 0-0 no marcador, quer dizer, não devemos nada, né? E vamos vencer por nosso próprio mérito. E não ficamos ancorados assim à culpa, que muitas vezes não permite que a gente cresça. Muitas são as pessoas que falam que gostariam de falar do Evangelho, de seguir uma religião, mas que já fizeram isso, fizeram aquilo e tal, não se julgam dignas, né? E justamente por causa disso a gente volta sem lembrar o passado. Porque se temos certeza de que hoje somos melhores do que fomos anteriormente, essa certeza naturalmente calcada no fato de que sabemos que hoje somos melhores do que ontem, aqui mesmo nessa vida. E que não é diferente nas sucessivas encarnações, né? Jesus disse que é necessário renascer de novo, na conversa com Nicodemos. E a cada nova existência nós renascemos no corpo com oportunidades espirituais de renascer espiritualmente. E no decorrer da nossa existência terrestre, a cada instante temos essa oportunidade de renascer de novo, né? Quando compreendemos que o Pai não castiga e não dá prêmios. O Pai concede oportunidades. Essas oportunidades que muitas vezes a gente delega a outros, né? É aquele que vem nos pedir um favor e a gente vai procurar alguém que possa fazer o favor para ele, sem refletir que muitas vezes a gente poderia, ou deve, estudar juntos a dificuldade para buscar a solução. Mas não, a gente corre atrás daquele que a gente acha que tem crédito, tem mérito, né? Todos nós somos filhos de Deus. Quem já ouviu o Evangelho 10 minutos, diz Emmanuel, tem a possibilidade de arrumar uma trincheira para começar a luta. A luta contra si mesmo, né? Porque, diga-se de passagem, o maior inimigo nosso reside em nós mesmos. É a nossa incúria, a nossa má vontade e, às vezes, até é difícil dizer isso, mas a nossa omissão diante das necessidades. Todos nós, assim como na parábola dos talentos, todos nós temos possibilidade de auxiliar. Afinal de contas, temos a palavra para acalmar,
temos 2 ouvidos para ouvir, né? E temos os olhos para ver e não criticar, buscar compreender. E o que é que temos feito com esses dons que Deus nos deu? Estamos agindo no bem? Cada um deve responder para si mesmo. Ao afirmar bem-aventurados os aflitos, Jesus nos traz um motivo de resignação diante das dificuldades interpostas na nossa vida, nos fazendo compreender que são expiações, com uma nova oportunidade para quitar. Né? E expiações significa pagar dívidas. Né? Não adianta contrairmos uma dívida com alguém ou uma instituição bancária e falarmos que nos arrependemos. Essa pessoa ou o gerente dessa instituição vai falar, bom, se você se arrependeu, tudo bem, mas me pague, né? E Deus permite que a gente pague em suaves prestações, né? Através da possibilidade de auxiliar. E toda vez que alguém tem uma dificuldade e nos procura, ao invés de reclamar, devíamos compreender que naquele momento nós fomos a luz que aquela pessoa vislumbrou na escuridão. Então, são essas oportunidades que se apresentam para nós no dia a dia e que não deveríamos perder a chance de auxiliar. Auxiliar em silêncio, calando diante das angústias e buscando a solução, né? Em conjunto. No atual momento, após pandemia, o que mais se tem notícia é de pessoas com problemas, né? Síndrome do pânico, depressão, né? Porque muitos perderam o emprego, muitos perderam suas empresas, houve separações, porque qualquer negócio de fica em casa, as pessoas ficaram mais perto uma da outra e daí, por vezes, gera atrito. E, às vezes, somos procurados, né, para sugerir alguma coisa para alguém que está com depressão. Depressão é o mal do século e eu diria que grande parcela das situações que levam à depressão é a falta de aceitação. São os complexos e, sobretudo, a falta de perdão. Não é? Quando a gente fala em perdão, parece que nós temos que perdoar os outros, nem sempre. Né? Falta de perdão para consigo mesmo, né? Com as nossas deficiências, com o nosso orgulho e vaidade, e a falta de combater em nós mesmos o egoísmo, que é a chaga que destrói a oportunidade de evolução. Quando alguém chega para nós e começa a falar de outra pessoa, né? E que está queixosa porque acha que a pessoa devia ser desse ou daquele jeito, a gente lembra Jesus, né? Que ensinou a orai pelos vossos desafetos. E muitas vezes quando a gente fala isso, a pessoa até se ofende, né? Como orar por uma pessoa que eu detesto, que eu não gosto, que só me espezinha, né? Mas não há outra forma de se livrar dessa situação e de alcançar a harmonia interior. Aquele que busca entender as lições de Jesus, nosso Mestre, está se vacinando contra o desespero e a loucura. E esta é a proposta para nós, neste 2023, que neste ano novo que iniciamos, manifestemos nossa gratidão a Deus pelo dom da vida e por nos ter legado as lições do nosso irmão maior Jesus, para caminharmos em paz e harmonia, refletindo suas lições em nossos atos e palavras. Para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de desfrutar desse entendimento, é importante destacar
que a lei do progresso faz com que o homem planeje, né? Pense em progredir na vida, mas tudo isso vai ficar aqui mesmo. Enquanto não nos voltarmos às lições do Mestre, que no último momento disse: eu sou o caminho da verdade e da vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Aí está para nós a lição. O Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo, Bem-aventurados os aflitos, nos esclarece que aqueles dias em que aparentemente está tudo bem, mas nós nos sentimos desconfortáveis, invadidos por um sentimento de melancolia, trata-se das lembranças durante o sono em que somos alertados para os compromissos que assumimos e ao voltarmos para esse planeta, e que por vezes estamos esquecidos. Daí, durante a noite, os nossos mentores espirituais, nossos anjos da guarda, vêm nos lembrar dos nossos compromissos, né? E outro dia a gente amanhece assim com aquela situação, parece que está tudo bem, mas não está, parece que... É o sentimento de melancolia, que é a lembrança dos nossos compromissos. Daí a importância de frequentarmos a nossa escola religiosa, seja ela que nome tenha, né? Escola religiosa são locais de aprendizado. As pessoas chamam de igreja, né? Mas o Pai está dentro de cada um de nós. Então, também, antes de dormir, devemos fazer uma prece, dirigindo a Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, para que durante o sono físico possamos estar estudando nas escolas espirituais de acordo com a nossa compreensão. Para assim, quando acordarmos, nos sentirmos em paz e propostos a agir no bem. Que nesse 2023 que se inicia, dirijamos uma prece ao nosso anjo da guarda ao amanhecer, rogando as bênçãos de Jesus sobre nós, para que não percamos a oportunidade de servir. Essa foi a grande lição do Mestre para nós, né? Servir. É muito melhor poder ir visitar um doente no hospital ou quando está acamado, do que ser visitado por alguém. E nós temos essa possibilidade. Então, que Jesus nos abençoe, nos ilumine e permita que estejamos dispostos a seguirmos o seu ensinamento com a proposta de sermos úteis, com a compreensão de que bem-aventurados são os aflitos que compreendem que estamos nesse planeta para evoluir. E por isso, por vezes, se não entendemos os motivos das nossas aflições, trata-se com certeza de provas ou expiações. Jesus nos abençoe hoje e sempre. Permita que estejamos juntos em outras oportunidades e que seja feita sobre nós a vontade do Pai, nosso Deus, hoje e sempre. Que assim seja.